A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora são 11 horas e 46 minutos, a temperatura é de 21,2 em Foz do Iguaçu. Tempo com chuva, Júlio? Vem chuva bastante? Sim, ou não? sim, já falamos isso no primeiro bloco, mas até amanhã, pelo menos, a chuva aqui em Foz do Iguaçu. Depois disso, a partir de quarta-feira, volta o sol aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas a temperatura cai. Senadora Gleice Hoffmann na linha conosco, atendendo o jornalismo da Rádio Cultura. Bom dia, senadora. Obrigado pela sua participação aqui no Contraponto. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura, Nelson, Dante, Cida, é um prazer muito grande falar com vocês. Senadora, nós estamos aí, pelo que a gente observa, a menos que uma excepcionalidade ocorra, nós estamos aí prestes a uma troca de poder no comando maior da nação brasileira, que é Michel Temer assumindo a presidência da República pelo afastamento da presidente Dilma. Claro que eu tenho visto a senhora guerrear bastante em favor da presidente Dilma, a senhora, o senador Lindenberg, mas a senadora Graziotin do Amazonas em especial, vocês três com todo o esmero e fazendo os contrapontos e os ataques de quem quer o afastamento da presidente da República. Como é que a senhora faz a avaliação nesse momento da situação política brasileira, senadora? Olha, infelizmente esse processo de afastamento da presidenta nessa primeira fase do julgamento está se concretizando. O que a comissão fez ao aceitar o parecer do relator, que inclusive é do PSDB, portanto, o senador Anastasia é de um partido que militou pelo impeachment da presidenta, e nós desde o início apontávamos isso. Ao aprovar esse relatório, a comissão, no meu entender, feriu a Constituição, porque está se querendo punir a presidenta por crimes que tentam dizer que é de responsabilidade contra o orçamento, que não encontram amparo na Constituição. Vejam, vão afastar uma presidenta por 6 decretos suplementares e pelo atraso por 6 meses ao pagamento da subvenção do Plano Safra ao Banco do Brasil. Isso não se caracteriza como crime de responsabilidade. É a mesma coisa que nós aplicarmos a pena de morte para uma infração de trânsito. Não tem correspondência, é uma pena desmesurada para isso. Claro que estão fazendo isso e por isso que tentam tanto dizer que é pelo conjunto da obra. Porque a economia está ruim, porque o presidente não tem base política, porque tem muitas acusações, problema de corrupção. É importante saber que, primeiro, o problema de corrupção e acusações estão na esfera do Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. O Congresso não conseguiria fazer nem 1/3 do que eles estão fazendo. Segundo, a questão de conjuntura econômica, política, é algo que se resolve em processo eleitoral, não em impeachment. Impeachment é um caso excepcionalíssimo. Isso que está acontecendo aqui vai abrir uma exceção para que o voto popular não seja respeitado. Porque se nós colocarmos lado a lado o que aconteceu no orçamento do Paraná, o que o governador Beto Richa fez, teria que também ser submetido a um processo de impeachment. Nós não defendemos isso porque não é a forma de fazer a oposição. Nós denunciamos, falamos que está errado, entramos na justiça, tentamos maioria na Assembleia. Agora, é um debate na política que nós vamos ter que fazer. Então, eu acho que o Brasil está caminhando por um caminho muito inseguro. Eu estou agora na Comissão de Direitos Humanos e nós estamos recebendo aqui o secretário-geral da OEA, Dr. Almagro. Ele vem exatamente com o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos dizer que o mundo jurídico internacional está chocado com o que está acontecendo no Brasil e acha que isso de fato é um golpe. Senadora Gleice, bom dia. Enes da Rocha falando, senadora. Bom dia, Enes. Senadora, os números apontados pela imprensa nacional e internacional dão uma certa folga à oposição nessa primeira fase do impedimento da presidente Dilma.
Mas agora, como é que a senhora vê o julgamento de mérito desse processo que vai acontecer daqui a 180 dias? Vai manter essa mesma tranquilidade nos números ou a senhora vê um resultado diferente? Eu acho que a oposição vai ter mais dificuldade, porque precisa de 54 senadores para aprovar a saída definitiva da presidenta. Claro que depois do afastamento há um enfraquecimento político maior, né? Obviamente que o vice vai entrar, vai ter poder maior, poder da caneta, como a gente diz, mas a gente também sabe que vai enfrentar uma conjuntura difícil, não vai ser fácil. Ele está tentando dizer à sociedade que vai resolver todos os problemas e vai ser muito difícil ele entregar o que está prometendo. A começar que ele está querendo fazer um ataque aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas. Está dizendo que vai desvincular o salário, a educação, a saúde das receitas. Então é muito grave isso. Senadora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Diante hoje, por exemplo, a senhora também deve estar sabendo tem conhecimento desse fato. O ministro Mantega também, e esse termo conduzido de forma coercitiva a dar explicações na polícia. Da mesma forma, no final de semana, Procurador-Geral da República pedindo pela investigação da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula. Enfim, como é que a senhora avalia, até que ponto isso influencia no Senado da República uma decisão nesse processo de impeachment? Então, a minha sensação é que as coisas estão sendo feitas muito focadas exatamente para que tenha uma situação política mais fácil para aceitar esse processo. Pode ver que também antes de votar na Câmara e agora no Senado, há uma carga muito grande na questão das investigações em cima do PT. Quer dizer, eu tive uma denúncia agora no final de semana, depois posso falar um pouco sobre isso, que é aquele mesmo caso de 14, que tem sido um pesadelo. A outra coisa é isso sobre o Mantega, a questão da presidenta Dilma. Quer dizer, é uma sequência. Com certeza isso é feito para que as coisas aconteçam e possa se estabelecer um clima político em relação a isso. Está tendo uma movimentação aqui no Senado agora e parece-me que o presidente da Câmara, o presidente em exercício, acabou de ter uma decisão aí para anular o processo de impeachment. Nós estamos vendo que o senador Lindbergh está aqui do meu lado falando sobre isso e nós estamos vendo isso porque, na realidade, o processo vai voltar para a Câmara se isso for verídico. Quer dizer, não, então a senhora me ajude agora, não só como entrevistada e também como uma correspondente nossa aí. O que está acontecendo nesse momento no Senado, senadora Gleice? Espera um pouquinho. Anulou o processo de impeachment? Maranhão. O Valdir Maranhão já está correndo na internet, senadora, de que o presidente interino da Câmara dos Deputados anulou o processo de impeachment. Atendeu o pedido da Advocacia Geral da União. Atendendo o pedido do... parece que está se confirmando isso. A senhora confirma para nós aí? Se nós puder conversar com o senador Lindbergh também, nós temos espaço. Passei aqui para vocês ao vivo a fala do senador Jorge Viana, do Acre, e do senador Lindbergh. É exatamente isso que vocês ouviram. O presidente da Câmara recebeu arguições da Advocacia Geral da União de que há nulidades, problemas com o processo na Câmara e pediu para que o Senado devolvesse esse processo para a Câmara reavaliar. Eu vou atrás dessas informações, acho que vocês têm que ir também, mas de fato isso muda muitíssimo a conjuntura aqui em Brasília. E faz um favor para nós, senadora, ainda que a sua assessoria, que nos ajude a manter informado, tá certo? Pode deixar, eu vou pedir já para a Daiane ir atrás disso, eu acho que isso é bastante relevante, que de fato... Demais. Muda muito aqui, né? Vamos ver se isso se confirma mesmo e se ele consegue manter essa decisão, porque com certeza ele vai ter muita pressão. Por gentileza, senadora, um segundinho, a Cida fala com a senhora em off. Grande abraço para a senhora, bom trabalho aí. Agora, e pegou fogo, hein, Enes?
Agora a coisa vai para o céu, né? Que é isso? Se há poucos minutos o senhor disse que nada de extraordinário aconteça, o presidente será afastado agora, daqui uma semana. Aconteceu. Se cada vez que a gente colocar um senador aqui acontecer isso, porque quando colocamos o Mauro Dias, teve aquela primeira informação também e tal, agora outra... Aí... Mas aí eu acho o seguinte, o deputado Maranhão, ele declaradamente, ele era contra o impeachment e, como tal, votou contra o impeachment da presidente. Mas também você dizia que era um aliado de Cunha, né? Da presidente Dilma. Que ele é primo-irmão do Cunha nos afazeres da Câmara dos Deputados. Um senador quer dizer, toda a biografia do senador, ele pediu para que o Senado, todos os projetos dele, ele estava, acho que no 3º mandato de deputado, ele pediu para que a Câmara dos Deputados, enfim, concedesse uma homenagem oficial ao estado dele por conta do aniversário. Tudo que ele fez durante... 3 mandatos. Em 3 mandatos. Né? Então, nós não temos uma lei Maranhão. Mas, independente de menosprezar, existe uma coisa que é institucional, que é o cargo do presidente da Câmara dos Deputados. É uma instituição. Agora, já posso dizer para vocês, não vai longe a não ser... digamos assim, jogou o quê? Apagou um incêndio com gasolina, né? Tentou apagar um incêndio com gasolina. Porque eu penso que essa decisão haveria de passar pelo plenário da Câmara. Que é isso? Pelas comissões, pelo plenário da Câmara. Não é uma coisa que o presidente chega e impõe uma vontade. Mas se a atribuição do presidente colocar o impeachment para votação também não pode ser uma atribuição do presidente tirar? Não, é que daí já foi votado, já andou, já não sei o quê e tal. Mas o que ele, veja bem. O que ele aceitou foi o mesmo pedido mandado para o STF, né? Cabe, segundo o Supremo Tribunal Federal, cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dos Deputados receber da mão de um popular, que pode até ser um deputado ou não, receber um pedido de impeachment. E colocar para votação. Aí o que ele faz? Ele institui uma comissão para anular aquilo. Isso é só prerrogativa dele, ninguém manda mais nele, segundo o Supremo Tribunal Federal. Esta comissão vota dizendo que é favorável ou não. Independente do que ela votar, tem que ir para o restante dos deputados concordar se tem indício ou não, como foi feito. E aí foi aprovado e foi mandado para o Senado da República. A Folha de São Paulo é a que está mais atualizada nessa questão, apurou agora há pouco que o motivo dessa anulação seria a interpretação de que a votação ultrapassou os limites da denúncia oferecida contra a Dilma, pelo crime de responsabilidade. Ou seja, segundo eles, deputados votaram pelo que a própria senadora falou, o conjunto da obra e não pelo crime. Mas aí é o seguinte, o que foi botado sob apreciação da Câmara dos Deputados, aí é o seguinte, cada um votava pelo primo, pelo tio, pelo país melhor do mundo, pelo paraíso, pela volta de Adão e Eva, tudo certo. Ok, mas em momento algum, o presidente da Câmara dos Deputados e o relator disse que a apreciação do pedido ia além das pedaladas fiscais e dos decretos suplementares lá de verba. O mérito era a peça principal. Se cada qual diz, não, eu recebo por isso que disseram e mais um pouco, aí está no poder de expressão de cada um dos deputados, de falar bobagem muitas vezes que quer. O bom da democracia é que ela permite também esse tipo de coisa, né? E outro, o Supremo fez uma análise em cima daquilo e falou, não, é isso mesmo. Não, e os autores do impeachment trabalharam, o argumento era em cima exatamente das pedaladas fiscais. Não tinha nada a ver com desemprego, nada a ver com isso, com aquilo outro, Lava Jato, nem nada. Lava Jato, não se mencionou nada disso. Olha, eu acho que nesse momento está atrás do Maranhão, o Paulinho da Força, o Caiado, quem é que está mais com porrete para pegar? O Bolsonaro. O filho dele. O meu pai divino, a coisa... O WhatsApp da Rádio Cultura, tem alguém se manifestando? Olha só. 3026 8020 98 28 7200. 9827 8200. Qual é o número? 9827 8200, é o WhatsApp.
Tá, mas fala devagar. 98, 27. 98, 27. 8200. 8200. Claro, eu estou falando isso que é para o senador Álvaro vai entrar conosco. Agora, senador Álvaro Dias, que está na linha conosco. Agora é tanta discussão em cima do impeachment, doutor Nelson, porque ele realmente coloca muita dúvida em cima do processo do impeachment, né? E seria um erro da presidente, seria um crime da presidente, não seria um crime da presidente, não é uma coisa exata, não tem ali o negócio, o crime é tal, a presidente fez tal, ele dá muita dúvida. Espera só, quem pode colocar luz, inclusive, nessa discussão, que está lá em Brasília nesse momento, e eu agradeço por demais a atenção com a Rádio Cultura, é o senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, Nelson Rodrigues, aqui da Rádio Cultura. Bom dia, senador. Bom dia, Nelson. Bom dia, Cida. Bom dia a todos aí. Estou aqui à disposição, Nelson. Olha, acabamos de ouvir, inclusive quem nos deu a notícia é a senadora Gleice Hoffmann, de que o presidente interino da Câmara dos Deputados, o deputado Maranhão, ele acaba de baixar alguma medida enquanto presidente interino da Câmara dos Deputados, anulando a votação na Câmara dos Deputados. O senhor está sabendo disso, senador? Estou sabendo. É uma decisão estapafúrdia, né? Não tem sentido, no meu entendimento. A Câmara esgotou a sua participação no processo de impeachment, é um fato consumado. Não foi uma decisão monocrática, ao contrário, foi uma decisão que cumpriu o rito imposto pelo Supremo Tribunal Federal, respeitou a Constituição, conferiu transparência absoluta, ofereceu ampla oportunidade de defesa à acusada, um processo legítimo, incontestavelmente legítimo, que obteve 367 votos na Câmara dos Deputados. Portanto, me parece essa decisão do presidente da Câmara um absurdo que certamente não prevalecerá. Nós já iniciamos o processo do impeachment no Senado, já cumprimos a primeira etapa, que foi a votação na comissão especial. Esse processo está em curso e deverá ter continuidade. Certamente o Supremo Tribunal Federal poderá ser chamado a opinar em relação a essa decisão estapafúrdia do presidente da Câmara, que no final de semana foi alvejado fortemente por denúncias as mais graves envolvendo seu nome, participação em mais de um escândalo de corrupção. Senador Álvaro Dias, a título de curiosidade, não leve pelo lado da galhofa, se afastarem o Maranhão interinamente, quem é que divide a casa lá do Cunha? Lá? O Cunha fica com a metade, o Maranhão com a outra, na verdade o Cunha vai ter que abandonar a casa, né? É uma cena interessante, ele carregando a mala para fora da casa, né? Mas o que importa nesse momento é encontrar uma solução para a presidência da Câmara. É preciso buscar condição legal, não é? Verificar regimento, legislação, a hipótese de eleição de um novo presidente para a Câmara dos Deputados, porque esse Maranhão realmente não tem condições éticas, morais e políticas para presidir a Câmara dos Deputados. Ele está no mesmo cenário, no mesmo campo do presidente Eduardo Cunha, e o afastamento do Eduardo Cunha justifica também o afastamento do Valdir Maranhão. Se um foi afastado, o outro também, pelo mesmo motivo, deve ser afastado. Agora, a pergunta que eu faço, senador, porque a gente não conhece a filigrana jurídica e também nem dá para opinar muita coisa a respeito do processamento disso, mas o fato é que existe uma medida do presidente da Câmara dos Deputados, da instituição presidência da Câmara dos Deputados, trancando um processo que já foi processado no Senado. De quem que seria a competência nesse momento? Não é do Senado da República esse processo? Como eu disse, eu acho que essa decisão do presidente da Câmara é inócua, né? Ela chega com atraso, já que é fato consumado. A Câmara deliberou democraticamente e, por força do voto de 367 parlamentares, houve admissibilidade do processo de impeachment da presidente. E, por isso, o Senado instaurou os procedimentos, deu curso a eles, né, e concluiu a primeira etapa, e deve concluir a segunda etapa agora já na quarta-feira. Hoje há uma sessão
em que se fará a leitura do relatório aprovado pela Comissão Especial. Portanto, me parece que essa decisão estapafúrdia do presidente da Câmara não logrará êxito. Nós teremos que agir, evidentemente, para torná-la sem efeito. Senador, para encerrar, senador Álvaro Dias, eu sei que o senhor está bastante com a agenda corrida nesse momento. Independente daquelas manifestações pessoais, quando foram votar os deputados, o fato de dizer que esperavam um Brasil melhor, que votava pela mãe, pela tia, pela namorada, pela esposa e tal, isso não alargou e nem diminuiu, digamos, o objeto do que foi votado. E me parece que o relatório do senador Anastasia também foi exatamente na mesma linha, na mesma medida. Se algum senador da República nesse momento diz, não, eu tenho comigo que não pode afastar a presidente, ou eu tenho comigo que devo afastar a presidência da República, por isso, por aquilo, isso nem alarga e nem diminui o objeto da acusação, não é mesmo, senador? Sem dúvida. Eu considero que o Senado adotou com muita cautela todos os procedimentos legais, né, respeitando a Constituição, o regimento, o rito imposto pelo Supremo Tribunal Federal e obteve também, trouxe também como orientação o que ocorreu no impeachment do presidente Collor. Portanto, é incontestável a legalidade dos procedimentos, a legitimidade de todos os procedimentos. E o mesmo se pode dizer em relação à Câmara dos Deputados. Não houve, em nenhum momento, qualquer agressão à norma legal. E mesmo os recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal foram julgados rapidamente e favoravelmente ao prosseguimento. O próprio Supremo rechaçou essa tese do golpe, que é também uma tese ridícula, né? E rechaçou todas as tentativas de comprometimento do processo legal. E por essa razão, eu não creio que possa esse presidente, que não tem autoridade moral, ética e política, que possa ele anular todos os atos praticados pela Câmara dos Deputados, legal, legítima e democraticamente. Senador, é o repórter Eli Silva, bom dia. Só com relação ao Supremo Tribunal Federal, ele pode dar uma palavra final nessa questão aí? Se ele for convocado para tal, sim, e provavelmente acabará sendo, se houver esse impasse, se esse impasse não for superado no âmbito do Poder Legislativo, haverá que se recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu sempre defendo que o Legislativo supere os seus impasses. Mas quando não há essa possibilidade de superação dos impasses interna corpore, que se busque o Supremo Tribunal Federal para dirimir qualquer dúvida e superar o impasse. É isso que pode ocorrer. Senador Álvaro Dias, o senhor que está aí acompanhando o Para e Passo todos os dias, existe a possibilidade da chapa Dilma Temer ser cassada pela justiça brasileira ou não? Possibilidade existe, documentação comprobatória também, ocorre que o tempo trabalha contra, né? Porque o procedimento judicial é lento, né? Na esfera do TSE, recentemente pediu-se à Polícia Federal que trabalhe na formatação das provas, né? E isso leva tempo. Então, o que se fala é que o julgamento só ocorreria no próximo ano. Portanto, nós não estamos alimentando nenhuma falsa expectativa de que pode haver um julgamento urgente e que isso tenha como consequência a cassação do mandato do presidente, da presidente e do vice-presidente. Senador Álvaro Dias, eu agradeço muito, muito mesmo a consideração que o senhor tem com a Rádio Cultura, o senhor que tem uma agenda bastante corrida, pegando fogo o Brasil nesse momento e o presidente Maranhão, você sai com essa preciosidade, mas pelo sim, pelo não, faz o seguinte, chama o senador Cristóvão Colombo, convida ele, o senador Cristóvão Buarque, convida ele para ser seu vice e o Nelson Rodrigues vota no senhor para presidente. Obrigado pela atenção, senador.
Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço. Outro, 12 horas e 10 minutos, 21.1, diga. Os argumentos do deputado, o presidente da Câmara interino, é de que os deputados não poderiam ter, o partido não poderia ter fechado posição antes da votação e a orientação, os deputados muito seguiram a orientação do partido, segundo ele o partido não poderia ter dado a orientação. Na verdade é uma pontuação feita pela Advocacia Geral da União, ele apenas acolheu o que não poderia, o José Eduardo segundo Cardoso ele, os deputados também anunciaram o voto antes da votação, eles se declararam se votariam sim ou não, e também a defesa da presidente Dilma falou por último na Câmara dos Deputados, isso também, segundo ele, é um dos argumentos que pode anular. Se você pegar e disser que, por exemplo, você tem o impeachment, o processamento do impeachment, o julgamento do impeachment, tal qual um júri popular, por exemplo, que juízes do povo, juízes não togados, que julga, juízes de fato, como é dito na doutrina, entendeu? Você não pode, enquanto jurado, manifestar a sua opinião em favor da absolvição ou da condenação, sob pena de ser substituído. Se você quiser levar a discussão para o lado da filigrana jurídica, entendeu? Você vai pegar um juiz e torná-lo suspeito antes dele receber a denúncia e dizer o seguinte: eu vou condenar, eu vou absolver. É diferente da discussão e o julgamento político dos fatos, que tem senadores dizendo: eu vou votar a favor, eu voto contra, já estou convencido. Não. O interessante é que tem que seguir um rito. Ou estou errado, seu Mendes? Perfeito. Os senadores já trabalham com números bastante adiantados além do necessário exigido pela lei, né? Na quarta-feira, dia 11, essa votação. Já trabalham com número superior a 57 nessa primeira fase. E na volta do processo, após os 180 dias, quando se vai julgar o mérito do impedimento, já trabalham com o número de 67 senadores favoráveis. Olha, são 3/4, vai dar o quê? 54, já estão trabalhando com o número 67. Publicamente, os senadores já estão dizendo que vai acontecer isso. A presidente Dilma ajudaria muito num processo de novas eleições se não deixasse essa agonia ainda se prolongar por 180 dias, que eu acredito que não vai se prolongar por 180 dias. Esses dois fatos já estão mais do que conhecidos do Senado da República, não tem mais o que pesquisar, é tudo matéria que está ali no Diário Oficial, que está no processo. Você não precisa de 6 meses para se convencer se vai votar ou não pelo impeachment da presidente Dilma. Mas eu penso que se a presidente Dilma dissesse: eu estou fora, porque eu tenho comigo que a Justiça Eleitoral vai caçar, sim, por tudo aquilo que está dizendo. Agora, o pessoal do marketing, a mulher lá do marqueteiro, o João Santana, diz que teve dinheiro, sim, escuso e tal, e pelo sim, pelo não. Isso vai ser julgado com toda a sinceridade. Mas eu fico com a posição do senador Álvaro Dias. O tempo aí... Não, o Brasil está precisando, não de bravata, né? O Brasil está precisando de um conserto. Fico também pensando o seguinte: o PSDB pediu a cassação da Dilma e do Temer, dizendo que foi com dinheiro escuso, né? Com dinheiro de propina, com dinheiro de corrupção. Como é que se soma no governo que eles querem caçar? 12h14. Depois do intervalo eu volto.